Após a tentativa infeliz dos calvinistas de implementar o protestantismo na Guanabara, os holandeses chegaram ao Brasil em 1630 e tiveram domínio do nordeste do país por cerca de 24 anos. Durante o tempo no Brasil, os holandeses plantaram cerca de 22 igrejas e congregações protestantes e tinham cerca de 50 pastores. Havia grande ênfase na pregação missionária entre os índios, assim como o ensino de catecismos e planos para traduções da Bíblia. Em 1654, os portugueses expulsaram os holandeses do país e fecharam as igrejas protestantes. O estabelecimento da fé evangélica no Brasil de fato se deu por duas frentes: o protestantismo de imigração, ou seja, trazido pelos imigrantes europeus que vinham ao país procurando melhores oportunidades de emprego, e o protestantismo de missão, resultado das missões transculturais europeias ou norte-americanas. Em 1824, alemães chegavam a Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Nessas duas cidades foram estabelecidas igrejas luteranas. A igreja luterana cresceu rapidamente no Brasil. Em 1930, tinha cerca de 226 mil membros. Um pouco depois da fundação da igreja luterana, crentes batistas que haviam fugido da guerra nos Estados Unidos e se estabeleceram em Santa Bárbara do Oeste solicitaram missionários à igreja dos Estados Unidos. Já os britânicos anglicanos começaram seu trabalho de evangelismo no começo do século XIX, mas só em 1890 que a primeira igreja episcopal anglicana do Brasil foi fundada oficialmente. A partir dessa data, a denominação cresceu rapidamente. Em 1855, chegava o primeiro missionário congregacional no Brasil. Em cerca de 15 anos, a igreja alcançou quase 400 membros. Em 1859, chegava o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, e a Igreja Presbiteriana do Brasil seria fundada em 1862. O trabalho cresceu rapidamente, dando origem a diversas igrejas. Em 1835, os primeiros missionários metodistas chegavam ao Brasil. Fundaram uma escola bíblica dominical no Rio de Janeiro, mas o projeto foi interrompido 6 anos depois. Em 1867, os metodistas reiniciaram seu trabalho em Santa Bárbara do Oeste e em Piracicaba. Já a Igreja Batista foi fundada em 1882 e 6 anos após a sua fundação, contava com 8 congregações e um total de 212 membros. Não foi nada fácil o processo de estabelecimento do protestantismo no Brasil. A educação era quase inexistente, a cultura era muito diferente da cultura europeia, faltava mão de obra missionária e, sobretudo, o catolicismo romano reprimia fortemente as investidas protestantes no Brasil.